Assim diz a palavra de Deus. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo eu judeu, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e admiraram de que estivesse falando com mulher. Todavia nenhum deles lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aleluias, glória a Deus. Eu quero perguntar algo para você, ao iniciar essa palavra, uma pergunta que você deve meditar no seu coração. E eu te pergunto o seguinte: o que você precisa? Se você hoje fosse fazer uma listinha, ou se você fosse definir uma coisa mais importante, dizer assim: é disso que eu preciso. Qual é a sua maior necessidade? O que você está precisando? Muitas vezes as pessoas falam no mundo aí: eu preciso de dinheiro. Mas será? Se você for avaliar verdadeiramente, de repente a pessoa precisa do dinheiro, mas na verdade ela precisa de um trabalho melhor. Ou então ela precisa de aprender a administrar os seus bens. Eu estou dizendo esse exemplo porque muitas vezes, queridos, a gente pensa que precisa de uma coisa, mas na verdade nós precisamos de outra. Deus é que sabe aquilo que você precisa. Deus é que sabe qual é a maior necessidade que nós temos. Então vamos lá, pode pensar um pouquinho aí. Qual é a sua necessidade? O que você tem precisado? O que você colocaria: Deus, eu preciso de tal coisa. E eu gostaria que, confrontando aquilo que você pensou na sua consciência, você ouvisse essa palavra agora. Porque de repente você pensava que
precisava de algo. E hoje você vai descobrir que você precisa de outra coisa que você não sabia. Irmãos, Jesus, ele conhecendo a necessidade humana, nada acontecia por acaso no ministério de Jesus. Ele passou por Samaria, e ali tinha um poço, queridos. E o poço era um lugar atrativo, as pessoas não passavam por um lugar sem ir naquele poço. As pessoas iam no poço. E quando chegou ali, estava uma mulher pegando água. E aconteceu uma cena incomum para aquela época. Em primeiro lugar, homem conversar com mulher. Em segundo lugar, havia uma divisão cultural entre samaritanos e entre judeus, religiosa também, um preconceito de um não falar com o outro. E de repente, Jesus, queridos, Jesus, o transformador da história, ele começou a mudar esse paradigma. Ele puxou assunto com aquela mulher. E ele puxou assunto com aquela pessoa que era uma pessoa samaritana. Ele sabia que ele escalia por trás daquela mulher que era discriminada, por trás daquela pessoa que era samaritana, ali que eles haviam uma alma. Jesus sabia que ali não tinha apenas uma mulher. Ele vê, queridos, o nosso âmago. Às vezes você olha para você e fala assim: eu sou uma mulher, ou eu sou um pobre, ou eu sou um homem, eu sou isso, aquilo. Queridos, Jesus olha para dentro de você e ele não vê aquilo que as pessoas estão vendo. Ele vê algo que só ele pode ver. Muitas vezes ele vê algo que você também vê. E aí Jesus começou a conversar com aquela mulher e puxou o assunto e falou assim: olha, me dá água. E a mulher falou assim: o que? Você conversando comigo? Você é judeu, eu sou samaritana. Jesus falou assim: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água para mim e eu te daria água viva, uma água diferente desse poço. Eu falei assim: mas como? Você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, o nosso antepassado, o maior homem da nossa história, o nosso patriarca? Você é maior do que ele? E eu ainda tenho outra dúvida de você ainda. Como é que você vai tirar água lá dentro? Nem corda você tem, nem vasilha você tem. Olha só a mulher achando e julgando a necessidade de Jesus. Quem é você? O que está falando comigo? Como está tirando água? Você acha maior do que alguém? Ela estava julgando a necessidade dele. Jesus, ele conhecia a necessidade dela. E aí aquele Jesus falou assim: olha, essa água aí a pessoa vem cá e pega, e bebe, e depois fica com sede de novo. A água que eu tenho é diferente. A água que eu tenho é uma água que jorra na pessoa. É uma água que nunca acaba. É na verdade, queridos, uma satisfação contínua, permanente. Muitas vezes, querido, você acha que precisa de algo. Você precisa agora. Amanhã acaba, depois você precisa de novo. Todas as nossas necessidades, elas são temporais. E Jesus, ele quando olha para o nosso âmago e vê qual é a sua maior necessidade, ele te dá uma satisfação que jamais te acabará. Amém? Aí a mulher virou e falou assim: o quê? Eu quero essa água. Eu quero essa água porque eu não vou ter mais que vir cá buscar água. E aí Jesus mudou o assunto. Por que será que Jesus mudou o assunto? Ele foi lá no profundo, na necessidade que aquela mulher tinha. Falou assim: mulher, chama lá seu marido. Quer dizer, antes, Jesus conversou com ela, não precisava de um homem, como a cultura mandava. De repente falou assim: não, chama lá o marido. Ela virou e respondeu assim: não tem marido. E Jesus falou assim: pá, falou a verdade, porque você já teve 5, e esse que você tem agora não é teu marido. E aí a mulher virou e falou assim: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E eu vou te fazer uma pergunta. Os nossos pais adoravam aqui neste monte. Ali havia um monte perto do poço. E vocês adoram lá em Jerusalém. Como que eu faço para adorar a Deus? Jesus falou para ela: olha, está chegando um tempo que não vai ser nem neste monte e nem lá em Jerusalém que vocês vão adorar. E sim, aqueles que Deus está procurando adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Aí ela continuou o assunto: eu sei que o Cristo vai vir, e que quando ele
que é o Messias. Ele vai falar tudo isso. Jesus revelou para ela agora quem ele é. Ele disse assim no versículo número 26, sou eu que falo contigo. Queridos, aquela mulher que julgou aquele homem, que no caso era Jesus, aquela mulher que era julgada pelas pessoas, agora ela conhece a maior de todas as pessoas que já passou pela terra. Ela conhece alguém maior do que Jacó, alguém maior do que a sua cultura, alguém maior do que o preconceito que ela sofria. Aquela mulher que sofreu decepção com tantos homens, agora ela conhece um homem que jamais vai decepcionar ela. E aí, queridos, os discípulos chegaram, a cena mudou mais uma vez. Os discípulos tinham ido comprar comida, Jesus ficou descansando, os discípulos ficaram olhando assim, o quê? Conversando com a mulher, mas não falaram nada. E aí, queridos, naquele momento, a mulher abandonou o canto. Uai, ela não precisava de água, gente? Ela não precisava de água? Ela abandonou a água, porque ela falou assim, a minha necessidade mudou, não é o que eu pensava. Eu vou agora atrás daquilo que eu mais preciso. Sabe o que ela fez, queridos? Ela entrou na cidade e ela saiu contando para todo mundo, olha, eu estava lá no poço de Jacó, veio um homem e ele falou comigo tudo da minha vida. Porventura ele não é o Cristo? Ao mesmo tempo que ela perguntou, ela exclamou, ela declarou, ele é o Cristo, porque ele falou tudo da minha vida. E aí diz o versículo 30, que aquela multidão da cidade de Samaria veio todo mundo para o poço para ver e conhecer a Jesus. Com essa história, queridos, eu aprendo sobre a questão das nossas necessidades. Aquela mulher estava ali em busca de necessidades. O próprio Jesus estava em busca de necessidades. Os discípulos, todo mundo precisa de alguma coisa. Essa semana eu fui em São Paulo, queridos. Peguei 2 metrô, ali. E quando eu vi aquela multidão, meu coração ficava, meu Deus, para onde é que esse pessoal está indo? Na hora que eu errava o lugar, e eu sentia que estava todo mundo me empurrando, e eu tinha que ir para o lado que aquelas pessoas estavam indo, porque se eu fosse na direção contrária, eu não conseguia passar. Eu falava, meu Deus, para onde que eles estão indo? Ou aliás, eu parei, meu Deus, para onde que eu estou indo? E às vezes, queridos, nós vemos todas as pessoas em busca de necessidades. E aqui eu vejo 5 áreas da nossa vida, nesse texto, podem ser mais, mas 5 áreas que nós temos de necessidades reais. O mundo cria futilidades, conceitos, preconceitos e gera necessidades para você. Você tem seu celular e de repente surge um outro celular melhor do que o seu para dizer para você que você precisa do outro, porque senão não serve mais. Você já tem uma roupa e de repente surge uma outra para dizer que tem uma melhor. E o mundo gera necessidades para você esquecer da sua maior necessidade. E aí eu vou dizer assim, primeira área, é a parte física, material. Vejamos bem, Jesus disse no versículo 8 que ele precisava descansar. Ele foi lá também naquele poço em busca de uma necessidade real, física, material. Aquela mulher foi lá em busca de água, que é um alimento. Um alimento, um sustento, aliás. Os discípulos deixaram Jesus ali e foram na cidade buscar o quê? Comida. Então, queridos, a mulher virou para Jesus e falou assim, você não tem com que tirar água, cadê seus recursos? Cadê suas coisas? Ou seja, eu encontro aqui que realmente nós precisamos de coisas materiais. Ela precisava de uma corda, Jesus pegasse água, ele precisava da ajuda dela. Os discípulos precisavam de comida, precisavam de água, Jesus precisava descansar. E às vezes nós temos necessidades materiais, só que muitas vezes, embora eu falei primeiro, mas é para depois ser conclusivo, tá, queridos? O mundo coloca as necessidades materiais em primeiro lugar. Eu só estou falando primeiro aqui para depois ser conclusivo com o restante. Tá bom? Não estou falando em escala. Mas as necessidades materiais, elas são reais. Só que aí eu colocaria ela como por baixo. Você precisa de dormir, de comer, descansar. É real isso. De alimento, de sustento. Só que o mundo vai criando coisas para aumentar a sua necessidade. E aí nós devemos tomar cuidado com isso. O que aconteceu ali? Jesus precisava descansar? Ele descansou? Descansou nada.
bateu papo com a mulher, daqui a pouco chegou aquela multidão. Os discípulos foram buscar comida. Eles comeram comida? Só se foi depois, porque eles tiveram que tomar conta da multidão que foi chegando. A mulher foi buscar água, material também. Ela bebeu água, nada, ela foi embora fazer a obra de Deus, convidar pessoas. Eles abandonaram as suas necessidades materiais, priorizando algo maior. Vocês entendem isso, queridos? Isso é maravilhoso. Em segundo lugar, nós precisamos de estar em lugares. O ser humano ele sempre procurou, desde o tempo primitivo, quando era nômade, ele procurava lugares, né, para estar bem, lugares que façam bem. Você vê que eles procuraram o poço, era um lugar importante, era um lugar que dava prazer, que dava sustento. Aquela mulher virou e falou: Senhor, eu devo ir no monte, eu devo ir em Jerusalém, né? O monte era um lugar de adoração de samaritanos, Jerusalém de judeus, onde que eu vou? E às vezes a pessoa fica procurando lugares, né? E a gente precisa realmente de lugares. Eu vejo pessoas que mudam de emprego, mudam de bairro, mudam de casa, e aonde que a pessoa vai, ela leva o problema junto com ela. Não resolve. O que aconteceu? Jesus falou assim: olha, não é nem aqui, nem lá, é aqui o coração, é aqui dentro. Essa necessidade que nós temos de estar em lugares, procurar lugares bons, conforto, estar em lugar que tem, né, condições, não é o suficiente se aqui dentro você não estiver bem. Porque se aqui dentro está bem, em qualquer lugar que você está bem. Pode ser uma tapera. Então as pessoas moram em palácios, na melhor de todas as camas, mas não tem sono para dormir. E muitas pessoas não têm nada, mas têm paz no seu coração. Então às vezes uma necessidade que o ser humano tem é de lugares. Aquela mulher largou aquele lugar e foi atrás de vidas para buscar para o Senhor. A terceira necessidade é a necessidade de relacionamento. Nós precisamos conviver. O ser humano precisa ser social. Ele precisa estar agrupado. E aqui, queridos, né, nós precisamos de aprender a lidar com pessoas diferentes. Havia aquela crise: é samaritano, é judeu, é mulher. Aquela coisa: como é que você fala com mulher? Como é que você fala com samaritano? E às vezes, queridos, nos nossos relacionamentos, nós temos que aprender a lidar com pessoas diferentes. O mundo estabelece padrões sociais de o que é bom, né, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Divide pessoas em partidos políticos, em times de futebol, em religião, para separar pessoas, como aconteceu na Babel. Só que Deus ele quer unir pessoas, e Jesus ele quebrou aquele paradigma. Mas eu vou me relacionar com essa mulher, eu vou conhecê-la. Nós temos necessidades, nós temos necessidade de família nos relacionamentos. Aquela mulher, queridos, julgada porque teve 5 maridos. Eu vejo uma mulher que ela tentou 5 vezes. Sim, estava tentando pela 6ª vez ter uma família. Ela estava errada, não estou defendendo ela não, para queridos. Mas ela estava tentando ter uma família. E quantas pessoas, queridos, troca de família, troca de marido, troca de mulher, e a pessoa não resolve o seu problema, porque o problema não está na mulher, não está no marido. Né? Muitas vezes o diabo coloca isso na cabeça do homem, e a mulher larga dela, larga dele, são demônios, não é Deus. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. A única coisa que a Bíblia diz que Deus odeia é o divórcio. E na verdade, queridos, nosso relacionamento não adianta trocar de pessoa. Ficar de mal com os amigos, com os vizinhos. Tem que ser primeiramente com Deus, né? E deixar Deus tratar. Outra coisa que nós precisamos de relacionamento é sinceridade. Eu creio que é uma base no relacionamento. Quando Jesus falou: cadê seu marido? A mulher falou assim: eu tenho. Falou a verdade. E aí Jesus falou uma outra verdade: você já teve 5, e esse que você tem agora não é seu. Irmãos, nós precisamos de sinceridade. Aquela mulher, ela poderia ter ficado ofendida com Jesus. Falou da minha vida, escutou os fofoqueiros, ela podia ter julgado isso e contou da minha vida. Mas aquela mulher, ela olhou nos olhos de Jesus e ela viu sinceridade, ou seja, verdade. Irmãos, a coisa que nós precisamos é relacionamento, é verdade, transparência, é uma necessidade que nós temos. E isso, Jesus, ele satisfez ali na vida daquela mulher. Ela conheceu um homem diferente,
uma pessoa sincera e conheceu a verdade. A quarta necessidade que nós temos é a necessidade espiritual. Irmãos, nós somos seres espirituais. O mundo está perdido porque as pessoas, nós somos trinos, nós somos corpo, somos alma e somos espírito. A pessoa cuida do corpo, ela se alimenta, ela dorme, ela cuida da sua saúde, ela cuida da sua alma, ela ouve o que ela quer, ela aprende, ela se diverte e às vezes ela não cuida do seu espírito. E aí ela fica como se fosse esse tripé do corpo, da alma e do espírito. Ele cai porque não tem a parte fundamental, profunda, que é a parte espiritual. Nós temos necessidade espiritual. E às vezes a pessoa, primeiro, pega o material. Segundo, cuida dos lugares, quer estar em vários lugares ao mesmo tempo. E vive uma vida confusa. Você está aqui, mas está preocupado com o que está acontecendo lá na sua casa, em outro lugar, ou o que vai acontecer. A pessoa preocupa muito com o relacionamento. Faz festas, passeios, lugares, material, pessoas, mas não olha para cima, não olha para Deus. Tem gente que só olha para Deus quando está no fundo, não tem como cair mais, olha para cima. E aí, queridos, nós temos necessidade espiritual. Essa necessidade espiritual é uma satisfação profunda. Jesus falou assim: olha, eu tenho uma água. Eu tenho uma água que, se você beber, ela vai jorrar. A sede não volta nunca mais. Isso significa satisfação. Lugar não dá satisfação. Você pode morar no melhor lugar e sempre você vai querer conhecer outro lugar. Materiais não dá satisfação, a parte física, sempre você vai querer mais. Amigos, pessoas não podem te dar aquilo que Deus, somente Deus pode te dar. Muitas mulheres se decepcionam com o marido porque quer que o marido faça algo que somente Deus pode fazer. Muitos homens se decepcionam com a mulher porque quer que ela faça algo que somente Deus pode fazer. Ou amigos. Por isso precisamos também da parte espiritual. E além de beber essa água, quer conhecer a Jesus, quer vida com Deus, que é o Espírito Santo fluir na sua vida, uma satisfação que nada satisfaz, nada neste mundo satisfaz. No fundo do coração do homem tem um buraco tão grande, queridos, tão grande, que só Deus pode preencher, nem o universo inteiro. E Jesus falou de algo, que é o Espírito Santo na sua vida. Você adorar a Deus, a adoração. Irmãos, tem algo que satisfaz a nossa vida, adorar a Deus, louvar, glorificar a Deus, ouvir de Deus, falar com Deus, conversar com Ele. É fazer aquilo que é impossível, ver aquilo que é invisível. É a parte espiritual, queridos. É você primeiro beber dessa fonte, deixar Deus jorrar na sua vida. Em vez de você sempre estar insatisfeito, sempre incompleto, deixar Deus encher a tua vida e deixar o Espírito Santo preencher este vazio que as pessoas deixaram, que as coisas materiais deixaram, que os lugares deixaram, mas que Deus Ele pode preencher e você passar a viver para adorar a Deus em espírito e verdade. A quinta necessidade, eu penso que todo ser humano ele precisa da verdade. Eu não coloquei a verdade por último, porque a pessoa primeiro tem que conhecer a parte espiritual, senão ela não vai conhecer a verdade nunca. Ela só conhece a verdade quando ela primeiro preenche a necessidade espiritual. Então, por último, eu coloquei a verdade. E também estou seguindo a ordem do texto, se você prestar atenção, a ordem da história. Aquela mulher, ela tinha necessidade da verdade. Aquela verdade que ela escondia. Aquela verdade que todo mundo falava. Aquela verdade que ela olhava do seu passado. E era tão ruim lembrar. Ela enfrentou aquela verdade. Irmãos, ouça bem o que eu vou dizer aqui nessa noite, concluindo essa mensagem. Jesus é o único que pode mudar o passado. E é o único que pode realizar o futuro. Porque Ele é o dono da verdade. Aquilo que aconteceu com você, como aquilo que aconteceu com aquela mulher. Ah, mas aconteceu isso comigo. Eu já tive tantos maridos, já aconteceu isso, eu sou isso, aquilo. Jesus, Ele transforma o passado. Aquele passado que você acha que ninguém pode apagar, nem um psicólogo, nem a hipnose, ela apaga. Jesus, através da verdade, que confronta, como Jesus confrontou aquela mulher: cadê o teu marido? Jesus, Ele liberta com a verdade, e essa verdade é Deus. Jesus falou assim:
Ela perguntou: quando o Messias vier, ele vai falar a verdade. Aqui, já estou aqui, sou eu. A verdade do futuro. Aquela mulher pensava que era no futuro. Jesus falou assim: eu estou aqui com você, já é agora. A verdade do passado. Aquela mulher, Jesus transformou e perdoou os seus pecados. E agora, queridos, aquela mulher, ela passou a ter um propósito na sua vida, ela passou a falar a verdade. Ela foi para a cidade e falou: gente, vamos lá, eu conheci um profeta, eu conheci um homem, e ele falou toda a verdade da minha vida, e ele tem a verdade do futuro também para mim. Queridos, Jesus é o transformador da história. Agora eu vou terminar perguntando: o que você precisa, hein? Lembra que você precisa? Eu acho que já esqueceram. Quando eu perguntei no começo: o que você precisa? Irmãos, realmente, existem coisas materiais que nós precisamos, físicas. Realmente existem lugares que nós precisamos alcançar e melhorar onde nós estamos. Realmente nós precisamos de pessoas. Mas acima de tudo, nós precisamos de Deus para preencher a nossa vida. E somente Ele nos leva à maior de todas as necessidades, ao preencher a maior de todas as satisfações. Que é você estar bem com o seu passado, com o seu futuro, através da verdade. Que somente Deus realiza você. Feche os seus olhos agora, eu vou orar por você. O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Nós precisamos de Deus. Mas se existe uma necessidade real, física na sua vida, uma situação, não coloque isso em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você precisa estar em um lugar, resolver algo que não está aqui, está longe, peça a Deus que Ele vá lá naquele lugar, lá naquela pessoa, lá no seu parente que está longe. Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida do seu lar. Se você precisa de pessoas, Deus tira qualquer coisa ruim da minha vida, qualquer pessoa, me ensina a tratar com as pessoas, a compreender as pessoas diferentes, tira todo o preconceito, toda a mágoa. Mas eu quero te convidar agora, aqui na beira dessa fonte, desse poço, neste lugar, no seu coração, deixa Deus fluir na tua vida. Aquilo que você está procurando fora, nas coisas, nas pessoas, nos lugares, está aí dentro do seu coração. Jesus pode fazer jorrar até por outras pessoas. Deus vai te transformar a sua verdade agora. Qual a sua verdade? Qual a sua situação? Ele é o transformador da história. Oh, Pai querido, há corações aqui, Senhor, como aquela mulher, ó. Meu coração em primeiro lugar, pensando que eu preciso de algo. Precisamos de pessoas, de lugares, mas Deus, nós precisamos de Ti, acima de tudo. Pai, eu creio, Senhor, que há verdades que precisam ser transformadas nesse lugar. Há histórias que têm que ser modificadas. E até mesmo aquele que olha para frente não consegue ver onde vai dar. Deus, o Senhor é o único que pode ir lá. Mostra, Pai, essa verdade.